Queridos, nós vamos ler em Atos, no capítulo 12, versículos 1 a 4. Atos, capítulo 12, versículos 1 a 4. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Grave bem o final desse versículo 5. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro estava preso. Estava preso por pregar o evangelho, estava preso por viver o cristianismo verdadeiro. Tiago tinha sido morto, Tiago, irmão de João, tinha sido morto, e a igreja estava orando a favor de Pedro ali naquela prisão. É muito interessante, queridos, essa história, porque Pedro ele estava dormindo ali entre os soldados, estava acorrentado, e Deus manda um anjo ali para libertá-lo. E o anjo toca em Pedro e fala para segui-lo. As correntes elas são quebradas imediatamente. Ele veste a sua roupa e passa a seguir o anjo, a princípio achando que ele estava tendo uma visão. E só depois é que ele entendeu que aquilo tudo era real, o que estava acontecendo. O versículo 11 diz: Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Vamos lembrar do final do versículo 5. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro, quando ele foi liberto ali pelo anjo, ele foi lá para a casa de Maria, mãe de João. O versículo 12 diz assim: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Olha só, muitas pessoas estavam congregadas e oravam. O que ele fez? Ele bateu ali no postigo e veio uma empregada chamada Rode, e quando ela ouviu a voz de Pedro, ela ficou tão feliz que ela não abriu o portão para Pedro entrar, e ela correu lá dentro para falar para aquele povo que estava reunido ali em oração a favor de Pedro, que Pedro estava no portão. Querido, sabe o que eles falaram? Você está ficando louca. Eles estavam ali orando por Pedro. Eles estavam ali orando com certeza pela vida de Pedro, pela libertação de Pedro. E agora Rode chega lá e fala assim: Pedro está aqui no portão. E o que eles dizem? Você está ficando doida. Depois eles falaram: não, deve ser o anjo. Então já não era a loucura mais de Rode. Deve ser um anjo que está ali. E aí, queridos, Pedro continuou batendo. E aí eles abriram, viram, e a palavra do Senhor diz que eles ficaram atônitos. E o versículo 17 vai dizer o seguinte: ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sabe, queridos, é muito interessante isso.
A igreja estava ali reunida em oração. Deus ouviu a oração do seu povo, libertou a Pedro, e quando ele chega lá na porta daquela casa, as pessoas não acreditaram que era Pedro. Primeiramente, acharam que aquela mulher estava ficando doida. Depois, pensaram que era um anjo. E só depois de abrirem o portão e virem a Pedro, é que eles viram verdadeiramente o que o Senhor tinha feito com eles. Essa é uma situação que a gente não sabe se ri ou se chora. Porque muitas vezes, queridos, nós oramos, nós clamamos ao Senhor, mas nós desacreditamos que alguma coisa possa acontecer. Eles estavam ali em oração, estavam ali reunidos em oração como igreja pela vida de Pedro, mas quando recebem a notícia dada por Rode, eles desacreditam. Sabe, queridos, nós estamos tendo a bênção de todos os dias nos reunir para orar. E como tem sido abençoador esse tempo, a igreja orando, a igreja orando, a igreja clamando, a igreja colocando diante do Senhor casos tão difíceis, tão complicados, que só o poder do Senhor para resolver. Não podemos fazer como esses irmãos, queridos. Não podemos desacreditar. Temos visto Deus respondendo às nossas orações. Temos podido pedir, mas temos podido também agradecer. Quantas das nossas orações foram ouvidas e atendidas pelo Senhor e nós glorificamos ao Senhor por isso. Portanto, não vamos desacreditar na ação do Senhor. Aconteceu aqui um milagre. Pedro estava acorrentado numa prisão, estava ali junto aos guardas, e num poder sobrenatural, no uso que Deus fez daquele anjo, Deus tirou Pedro daquela prisão. Não podemos desacreditar no poder do Senhor. As coisas podem ser difíceis? Podem. As circunstâncias podem ser complicadas? Podem. Mas o poder do Senhor é grandioso. Não há nada difícil para Ele. E não podemos nunca, jamais, desacreditar de que Ele pode ouvir as nossas orações, que Ele pode atender as nossas orações e que Ele pode agir de modo sobrenatural, como Ele agiu ali na vida de Pedro. Vamos continuar clamando, vamos continuar orando, vamos continuar confiando e sabendo que Ele pode todas as coisas. Vamos orar. Pai, nós cremos verdadeiramente que o Senhor pode todas as coisas. Nos perdoe, Pai, porque muitas vezes nós oramos e fazemos como as ondas do mar. Oh, meu Pai, nos perdoe por isso. Nos perdoe pela nossa pequena fé. Nos perdoe por tantas vezes pedirmos, mas não acreditarmos verdadeiramente que o Senhor fará e que o Senhor é capaz de fazer tudo que o Senhor quiser fazer. Obrigado, Pai, porque como igreja nós podemos nos reunir dia após dia para clamar, para demonstrar a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança. E nós cremos sim, cremos no impossível. Nós cremos porque o Senhor é o Deus do impossível. Nós cremos no sobrenatural, porque o Senhor, Pai, está sobre todas as coisas e pode todas as coisas. E nós glorificamos ao Senhor. Portanto, Pai, as nossas orações vão até o Senhor, de corações que têm fé e creem verdadeiramente que o Senhor pode todas as coisas. Nós te amamos, nós te adoramos e a nossa oração nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos.